Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que bom, que privilégio poder mais uma vez meditar na palavra de Deus junto com você. E eu te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 17, que diz assim: Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Amém, a palavra de Deus. Essa passagem que nós acabamos de ler é uma passagem muito conhecida a respeito da morte, da ressurreição de Lázaro. E como nós sabemos, Lázaro, Marta e Maria eram uma família que eles eram amigos de Jesus, amigos pessoais. Tanto que quando Marta mandou chamar Jesus, falou: Jesus, aquele que tu amas está enfermo. Então eles tinham um relacionamento próximo com Jesus. E Marta pediu para que chamasse Jesus enquanto Lázaro ainda estava doente. Ou seja, ainda havia esperança, né? Na cabeça deles, olhando pela perspectiva deles, ainda havia esperança, porque eles eram amigos de Jesus. Então eles pensaram: Jesus, com certeza eles pensaram, Jesus cura tantos, Jesus realiza tantos milagres, e quando ele souber que Lázaro está doente, ele vai vir até aqui e vai ministrar a cura sobre meu irmão e vai ficar tudo bem. Então provavelmente a expectativa deles era essa, de que Jesus iria e resolveria o problema deles e ficaria tudo bem. Afinal, Jesus era alguém próximo, era amigo, eles sabiam do amor, da preocupação que Jesus tinha não só com eles, mas com todos os seus seguidores, com todos os seus discípulos. Então eu acredito que no primeiro momento essa doença causou preocupação, mas havia um certo alívio, uma certa expectativa de que Jesus viria e de que Jesus rapidamente resolveria aquele problema. Mas não foi isso que aconteceu. Eu sei e você sabe que Jesus não foi tão depressa assim. A Bíblia fala pra gente lá no versículo 6... ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então Jesus ainda ficou 2 dias aonde ele estava, mesmo depois de saber que Lázaro estava enfermo. E nós sabemos que as viagens eram feitas a pé e as distâncias eram longas. Então Jesus ficou 2 dias onde ele estava e a distância a viagem ainda era longa. E Jesus ainda demorou mais 2 dias para chegar até lá, totalizando 4 dias. E aí Lázaro morreu, Lázaro veio a falecer nesse intervalo de tempo, e quando Jesus chega, Lázaro já está morto há 4 dias. E a resposta de Marta para Jesus é essa: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E provavelmente esse foi um desabafo que Marta fez. Marta meio que a gente vê essa característica nela de falar o que pensa. Então ela falou o que estava no coração dela, ela falou o que ela estava sentindo naquele momento. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Como quem dissesse: o Senhor tinha poder para evitar essa situação, o Senhor tinha poder para evitar essa dor, o Senhor tinha poder para interferir nessa história, para mudar essa sentença. E quantas vezes, às vezes nós julgamos, né, as atitudes de Marta, as palavras de Marta, a sinceridade dela, né? Às vezes nós julgamos essas atitudes dela, mas quantos de nós às vezes não pensamos isso? Não pensamos da mesma forma: poxa, se Jesus é meu amigo, se Jesus se preocupa comigo, se Jesus me ama a mim, a minha família, por que isso aconteceu? Por que ele não interviu? Por que ele não veio, não mudou essa sentença? Por que ele não veio, não mudou essa história? Mas o que Marta não sabia e o que nós também não sabemos é que a história não acaba assim, que esse não era o fim da história. E na nossa vida também a gente só enxerga aquilo que nós estamos vivendo, a gente não enxerga o plano total. E Jesus sempre tem um plano, e ele tem um plano completo. E Jesus já sabia o final dessa história. Jesus, ele já sabia que essa enfermidade não seria para a morte, mas seria para a glória de Deus. Ele disse isso lá no versículo 4. Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então Jesus já sabia
que Lázaro ressuscitaria e já sabia que ele iria lá, iria ressuscitar. Ele sabia que Lázaro não ia ficar morto, não ia permanecer morto. Mas Marta não sabia disso. Marta estava sentindo a dor, Marta estava sentindo ali a dor do luto, estava chorando a perda do seu irmão. E às vezes nós nunca sabemos o final da história, nós nunca sabemos o plano completo, nós não temos essa capacidade de ver lá na frente, mas Jesus sabe. E quando a gente está no meio do processo, e quando a gente está vivendo as dores, e quando a gente está vivendo o luto, atravessando o luto, vem muitos questionamentos na nossa mente. A gente pensa, poxa, por que Jesus não fez? Por que Jesus não veio? Por que Jesus não socorreu? Por que Jesus não mudou enquanto ainda tinha esperança, enquanto ainda havia tempo? Porque nós, aos nossos olhos, agimos dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que a gente enxerga como possível, como natural, mas a gente às vezes se esquece que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, que o nosso Deus sempre chega na hora certa, que o nosso Deus sempre sabe o final da história, Ele sempre tem o plano completo. A gente não tem, a gente não entende, a gente não vê lá na frente, mas o nosso Deus vê. Então o que a gente precisa fazer é confiar, é descansar no cuidado dEle, é descansar no amor dEle, é saber que a nossa história não acaba assim, que a gente está no processo, né? Que Ele tem a resposta final, que Ele tem a última palavra sobre a nossa vida, sobre aquilo que a gente precisa, sobre o milagre que a gente tem clamado. E a gente sabe que Jesus foi até o sepulcro, pediu para que removesse a pedra, e Jesus chamou Lázaro para fora, e Lázaro foi ressuscitado, e o nome do Senhor foi glorificado. E é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Às vezes a gente não entende, mas o Senhor sabe lá na frente. Ele tem o poder para intervir em qualquer situação. E quantos personagens na Bíblia nós vemos também que o Senhor não deu o plano completo, que o Senhor não falou como seria todo o processo, toda a trajetória. José é uma dessas histórias, né? Que provavelmente quando ele estava sendo vendido pelos seus irmãos, quando ele estava no fundo do poço, ele pensou, meu Deus, mas por que está acontecendo tudo isso? Não tinha, Deus já não tinha me dado sonhos, Deus já não tinha feito promessas ao meu respeito. E aí quando ele estava no meio do processo, provavelmente houveram interrogações na mente dele também, porque a gente não vê o final, a gente não sabe como vai ser o final, a gente só precisa passar pelos processos e crer, e saber e confiar que aquele não é o ponto final, que o Senhor tem um plano, que o Senhor tem um trajeto, e o que a gente precisa fazer é permanecer, assim como a gente já falou algumas semanas atrás, e como é o tema do nosso ano, né, o ano da dependência do Senhor, a gente precisa permanecer ligados na videira, permanecer em Jesus, porque aí sim a gente vai viver todo o plano dele. O plano dele é sempre perfeito. Então a gente não precisa se assustar no meio dos processos. Embora a gente sofra, embora possa doer, assim como doeu no coração de Marta, de Maria, terem que enterrar seu irmão, mas a gente precisa crer, a gente precisa confiar que o Senhor tem todo o poder para intervir na nossa vida, e se Ele prometeu, vai cumprir em nome de Jesus. Então permaneça firme no Senhor, mesmo que os processos sejam doloridos, mesmo que a gente não veja saída, mesmo que o nosso coração esteja sofrendo com as dores que às vezes o processo traz, mas permaneça firme no Senhor, permaneça ligado na nossa videira, que é Jesus, que nós veremos a solução, a bênção do Senhor chegar até nós, alcançar a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus.